Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, nosso programa Diálogos. E hoje vamos conversar com um economista, membro da Academia Cearense de Economia, professor aposentado, aí com quase 40 anos de magistério, é um dos grandes economistas do Estado, já presidiu vários órgãos de classe, o professor e economista Henrique Marino. Henrique, como historiador, assim como você, eu fiquei muito interessado em um livro que você publicou recentemente, está aqui o livro, A Saga dos Empresários Imigrantes na Economia Cearense. Ou seja, se nós olharmos hoje, boa parte das grandes empresas de indústria, de comércio, de serviço, são de descendentes desses imigrantes que chegaram ao Ceará, sobretudo aí a partir do final do século XIX até os anos aí 30, 1930 aproximadamente. Esse foi o grande período aí de imigração. Mas a imigração começou muito mais cedo, né? Porque para o Brasil vieram os negros africanos, vieram também os portugueses, na sua maioria, né? Das pessoas consideradas brancas no Brasil são descendentes de portugueses. Mas o Ceará teve muito imigrante, pouca gente sabe disso, e eu acho que é muito importante essa tua contribuição. E eu queria começar falando aí do período colonial, né? E do Império, né? Vamos pensar aí do século XVII até o final do século XIX. Ali vieram, sobretudo, portugueses para o Ceará, mas também vieram judeus, né? Algumas famílias, inclusive, muito conhecidas aqui no estado do Ceará. Queria que você começasse por aí. Esses judeus, inclusive, eles eram os homens mais ricos aí no século XIX, comercializavam algodão, né? Tinham aqueles armazéns ali, onde a gente vê hoje na Praia de Iracema. Eles tinham assim, uma proeminência muito forte desses judeus ou descendentes de judeus. Quem eram eles, meu querido? Um prazer enorme estar com você, Henrique Marinho. Um prazer grande meu também estar aqui participando desse podcast que já é famoso, né, na academia e na sociedade de Fortaleza. Nós sabemos, bom, vou fazer uma correção, eu não sou historiador, né? Eu sou um economista, eu sou economista doido para ser um historiador, né? Estudando para ser um historiador. Mas a história nos mostra, né, por que nós estamos aqui. E claro que a economia do Ceará, você como é um historiador, ela basicamente só existe a partir do século XIX e XVIII. Isso. Né? Outros estados, como Pernambuco, Maranhão e mesmo a Bahia, que foi capital, o Ceará ficou abandonado. Né? Perfeito. E praticamente toda a nossa atividade econômica era uma atividade econômica de subsistência. Do algodão, um pouquinho de exportação de algodão, de couro. A economia do boi e do algodão, né? Totalmente. Mas assim, sem uma organização. Perfeito. Né? Hoje nós temos uma economia pungente, mas no século XIX, finalzinho do século XIX, quando o Brasil iniciou um processo de imigração, alguns imigrantes vieram para o Ceará, antes de eu responder sua pergunta. Pois não. Sírios libaneses, os portugueses que fazem parte do processo de colonização. E depois, né, nós viemos descobrir, isso é uma coisa que está muito ainda latente na historiografia do estado do Ceará, o papel dos judeus. Sim. Porque os judeus, quando chegavam aqui, fugidos da corte portuguesa, fugidos da Inquisição, né, via Holanda, via principalmente, inicialmente, Olinda e Recife, né, mas aqui chegaram e eram pessoas que, como os judeus eram tidos como uma classe inferior, era uma raça, vamos dizer assim, né? Sim. Não aceita pelo cristianismo e Perfeito. a América Latina toda. Católica, né? Católica pela Espanha e por Portugal. Isso. E extremamente católica, né? Extremamente católica, com o Papa sendo realmente o protetor, vamos dizer assim. Então, eles começavam a chegar aqui e não se mostravam como judeus, não podiam. Ou eles viravam cristãos, chamados cristãos novos, e normalmente adotavam nomes cristãos. Ou, na historiografia, a gente vê começaram a adotar nomes de árvores, de animais,
família Coelho, família... coisa desse tipo assim, né? Oliveira. São sempre para tentar mostrar. Tá. Uma das pesquisas do professor Newton, que tem um livro sobre os judeus, ele fez Newton Almeida, né? Que grande pesquisa. Grande pesquisa. E ele, ou seja, fez uma pesquisa depois procurando quem seriam esses judeus no cemitério, para você ver, né? Ou seja, porque depois que a pessoa morria, colocava lá a estrela de Davi e identificava. Então, depois disso, os judeus, né? Já no século XXI, XX, começaram realmente a resgatar a sua memória. Até porque também Portugal tem facilitado a vida dos judeus que foram perseguidos por Portugal, chamados sefarditas, né? Para que você adquira a cidadania portuguesa. Então, as pessoas criaram coragem de sair à margem saber suas raízes, e mostrar. Né? Mas uma coisa muito curiosa aí é que nós descobrimos que um grande empresário aqui do Ceará, Dr. Cândido Pinheiro, né? Que hoje é Cândido Pinheiro Corém, né? Porque ele adotou o nome judeu. Ele é um dos grandes pesquisadores da origem dos judeus no Brasil, com vários livros publicados. E ele assumiu, né, a identidade, não só ele, como os 2 filhos, de judeu. E isso ajudou muito a historiografia, a gente ter Cândido Pinheiro, Henrique, que é um dos líderes do Grupo Apivida, né, que é um grupo, do Brasil grupo hoje, nacional aí, grupo de previdência de saúde, né, e dos maiores do Brasil. Isso. É um grande empresário. Então, ele mostrou que ser judeu é ser gente, vamos dizer assim, né? O que não era uma coisa comum nas nossas tradições religiosas, católicas, até do século XX, podemos assim dizer. Né? Perfeito. Agora, Henrique, eu vi também no seu livro, você faz menção a 2 famílias de judeus que são muito conhecidas ainda no Ceará, que é a família Boris e a família Gradvol. Né? Exatamente. A origem são judeus. Franceses. Né? E interessante que, nesse período aí no século XIX, os Boris, que eram grandes comerciantes, talvez os mais ricos do Ceará, e como eles faziam o comércio de exportação e de importação de produtos, se dizia que o Oceano Atlântico era o açude dos Boris, né? Porque eles ganharam muito dinheiro com esse comércio. É assim mesmo? É verdade. Então, no livro, nós definimos uma classificação metodológica dos judeus sefarditas, basicamente portugueses, e na história nós descobrimos que havia outros judeus aqui no Ceará de origens prussianas, de origem austro, né? Da Áustria, né? Húngaros, e dentre esses 2, ou franceses, né? E nós descobrimos que a historiografia mostra que a família Gradvol, né? Veio para o Brasil também como exportadores, como importadores. Os tios e pais da dona Elisa Gradvol, que é uma grande empresária hoje aqui do Ceará, diretores ali do Hotel foram Marina, presos, né? E foram para os campos de concentração, foram mostrar, assim também como os Boris. Né? E eles fizeram na economia do Ceará, basicamente, a partir da exportação e da importação também. Perfeito. O grande movimento, essa grande coisa que hoje é o estado do Ceará. Interessante é que naquela região onde hoje na Praia de Iracema, né? Onde é o Dragão do Mar, todos ali eram depósitos de exportação e importações dos Boris. Perfeito. E dos Gradvol. Hoje, a família Boris está representada por uma empresa chamada Lanlink, onde o Charles, que é o neto, ele ainda mantém a casa, mantém assim a cultura, e nós podemos ver lá na casa uma torre, né, que o avô dele ficava observando os navios chegarem. O porto de Fortaleza, nós não tínhamos porto. Isso. As nossas exportações e importações vinham via Aracati ou via Camusim. Isso. Mas aí foram evoluindo o porto ali na Draga, ali ao lado, ali atrás da Fênix Cacheral, porque ali era a alfândega, né? Os produtos chegavam lá, passavam pela alfândega. E os navios não podiam aportar, porque não havia porto com capacidade do calado dos navios. Obviamente, os navios eram bem menores, né? Isso. Então, eles ficavam no alto mar e os barcos traziam aquela mercadoria. Ou seja, o que a gente chama de ponte metálica, não é? Exatamente, Era justamente uma espécie de viaduto ponte que metálica. os barcos saíam lá para o mar, Para o mar, né? exatamente. Ao largo exatamente. estavam os navios,
para importar, para exportar, ou seja, não havia porto, né? E é importante isso porque muita gente pensa na ponte dos ingleses como a ponte metálica, que não era. Não é, exatamente. É aquela que fica lá no mais do Poço da Draga, ali, né? Exatamente. A ponte dos ingleses foi uma tentativa de melhorar o porto, que foi abandonado aquilo ali. É porque a ponte da Draga, onde era o porto, hoje é invisível, porque é uma região ali está muito ainda de depósito e tudo mais, entre a Cefaz, né, e aquela região ali do Dragão do Mar. Isso. É uma área que nós não temos transitamos, acesso, não temos a trazer tanto, porque são depósitos, é uma região até não muito Estaleiro, agradável. né? Tem ali o Estaleiro também, exatamente, do mesmo grupo do Aliás, Marina, né? O prefeito Evandro está prometendo fazer uma revitalização da Praia de Iracema, dessa Praia de Iracema, né? e poderá até envolver essa área aqui também, Com porque certeza. seria uma junção do Centro Dragão do Mar com toda a Praia de Iracema, porque ali na Praia de Iracema, onde iria ser o aquário, é toda uma região ali maravilhosa, né? Que está esquecida em Fortaleza, né? É uma região está não visível e não visível. E não visível. Sem dúvida. E é importante o que você está dizendo, né, Henrique? Porque o Porto do Mucuripe só começa a ser construído no final dos anos 30 do século XX, né? Só vai ser inaugurado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, praticamente até aí, nós não tínhamos um porto sério, de vergonha, exatamente. Um porto que realmente pudesse estar à altura do comércio que nós fazíamos. Mas isso é muito importante o que você está dizendo, porque o Ceará cresceu, então, as famílias cresceram economicamente com o comércio, né? Porque nós não tínhamos indústria. Até o final aí do século XIX, o Ceará praticamente não tinha indústria. O Brasil começa a se industrializar, ali por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, mas o Ceará quase não tinha indústria, e os ricos do Ceará eram, portanto, comerciantes. Não é isso? Mas eu vou aproveitar essa deixa, porque você fala muito no livro sobre os sírio-libaneses. Muitas das famílias que até hoje são grandes empresários no Ceará, e não só do comércio, mas também da indústria, se tornaram grandes comerciantes. Verdade. Aí a partir do final do século XIX. Queria que você falasse que famílias são essas e por que eles vieram para cá. Essa que foi a motivação do meu livro, né? Mostrar essa história e por que nós temos essa tradição do comércio, do turismo. E boa parte disso aí não só começou com os judeus, mas também com os sírios libaneses. Na verdade, mais libaneses do que sírios libaneses, porque na época não havia nação Síria, Líbano, na verdade, Líbano, né? Exatamente. Então era uma junção de sírio-libaneses. Mas na verdade eles são libaneses, né? Então eles começaram a vir para o Brasil e para o Ceará. Isso no final do século XIX. No final do século XIX, e basicamente libaneses cristãos, o que facilitou muito a chegada deles por aqui. E eles tinham uma tradição muito grande de serem comerciantes. Para mim, que já tenho cabelo branco, né? Nós conhecemos esse pessoal, conhecemos como mascates. Ou então galegos. Galegos, né? Mascates, vocês lembram da campanha do Tasso, né? Galego dos olhos azul, porque ele é também um grande descendente dos libaneses. Né? E, então, essa vinda para cá foi uma forma de transformar a economia do Ceará numa economia eminentemente comercial. Ou seja, Fortaleza, até então, passou, a partir do início do século XX, a se desenvolver na região do centro da cidade de Fortaleza, região dos Correios, ali da Praça Valdemar Falcão e tudo mais, com as empresas libanesas de importação e exportação de tecidos, né, porque eles, depois de Mascate, eles foram se estabelecendo, criando seus negócios. O Henrique, era importante para o nosso público aqui entender quem era o Mascate. Porque essa linguagem já não é mais da atual geração mais nova, né? Quem era o mascate? Eles vieram, se tornaram mascates e depois comerciantes. O mascate, né? Era aqueles cidadãos que chegavam, traziam produtos, né? Muitos trouxeram produtos para revender aqui e saiu do seu jumentinho pelo interior do Ceará. Aliás, criaram o crediário, né? Porque saiu com seu caderninho, vendendo a prazo, anotando toda semana, então vendiam. E aí foram comercializando, era rede, era tudo, essa coisa toda, e foram aumentando a sua capacidade de comercialização. E com o tempo, foram melhorando de vida, foram se estabelecendo fisicamente nas lojas que implantavam aqui, basicamente em Fortaleza, né? Basicamente, mas nós temos no Xeramobim, nós temos no Crato, mas basicamente em Fortaleza. Que famílias são essas, hein, Henrique? Hoje, assim, por exemplo. Só para você ter uma ideia, a família Gereissati, né? Os avós dos Gereissatis chegaram aqui
vieram de Zilaê, que é uma cidade lá do Líbano, se estabeleceram aqui, inicialmente também como mascates, né? E foram criando lojas inicialmente de comércio de tecido. A maioria era tecido. O tecido oriental tinha uma fama muito grande nessa época. Perfeito. Né? Então, eles vinham mais de tecido, mais miudezas, perfumarias, essa coisa toda que faltava no comércio aqui. Então, e eles passaram a criar uma rede de negócios, né? E se estabeleceram. Então, nós temos a família Gereissati, não precisa comentários. Do ex-governador. Do ex-governador Tasso Governador Gereissati. 3 vezes do Ceará, 2 vezes senador, né? Dono de um grande império econômico, Sim, não só na área de shoppings, do supermercado, mas de moinho de trigo. É o maior produtor e representante da Coca-Cola na América Latina. Né? É o maior produtor de unidades produtivas não é só da Coca, lembrando que hoje é uma fábrica envolve sucos, bebidas, né, cervejas e tudo mais. Então, eles estabeleceram um meio de comunicação que hoje se comanda no Ceará. Então, é um dos maiores empresários do Ceará, conhecidíssimo. Nós temos a família Otoshi, né, no Esplanada, na Vicunha, para quem não conhece, que eram empresas que nós tínhamos de tecidos, né? Uma família assim, importante. Na área de hotelaria, ou seja, toda aquela hotelaria de Fortaleza, o Hotel Esplanada, que vem se desenvolver. Era Gereissati, Hotel Gereissati e Otoshi, e Hotel Seara, aqueles hotéis que hoje... A família Lazar, né? A família Lazar, que fez o São Pedro Hotel. O São Pedro Hotel era o nosso Copacabana Palace, onde hoje está o CREA, lá ali na Major Facundo, com São Paulo, Castro e Silva, né, eu acho. Sim. Então, eles funcionaram. Era o hotel onde o happy hour de Fortaleza acontecia ali. Os grandes eventos, os grandes cantores se apresentavam no São Pedro Hotel, né, que era do seu Pedro Lazar. Né? Então, nós temos esses famosos... Demócrito Duma, né? Sua família, que fez o que fez aí, mostrando da comunicação. Jornal O Povo, Sistema Povo de Comunicação, né? São descendentes de libaneses, né? Mas eu estava vendo, chega a ser dezenas de famílias, eu acho quase uma centena de famílias, né? Aí você tem Riluí, Daé. Eu centralizei na área econômica, mas nós temos a família Boltala, né? Que na área médica aí, né? Nós temos Fujisan, de qualquer forma, na área de construção civil e na área, né, do Fujisan de sangue. Aí, né? no caso, pronto, essa é a minha pergunta, então. Nós já falamos aqui dos judeus que vieram para o Ceará, falamos do sírio-libanês, e é interessante isso, né, Henrique, porque aqui se costuma muito chamar o sírio-libanês também de turco, né? O que é até agressivo, porque todos nós sabemos que até a Primeira Guerra Mundial, aquela região onde hoje é a Síria, o Líbano, a Palestina... o Império Otomano dos turcos. O Império Turco-Otomano, eles dominavam ali o norte da África e boa parte do Oriente Médio. Exatamente. E os árabes eram dominados por eles. Então, eles lutaram ao lado dos ingleses e franceses para se libertar dos turcos, né? Exatamente. Então, não tem nada a ver o árabe com o turco. Porque a religião predominante é a mesma, que é o islamismo, né? Tanto para os turcos como para os árabes. Então, é por isso que a gente às vezes chama, porque naquela época que eles vieram, no final do século XIX, aquela região dos sírios e dos libaneses era dominada pelos turcos, né? Exatamente. Quer dizer, Síria e Líbano só foram aparecer muito depois como países independentes. Só depois da Primeira Guerra Mundial, né? Exato, depois da Primeira Guerra Mundial. E todo o Oriente Médio, praticamente todo o Oriente Médio, é muçulmano, né? Obviamente, nós mesmo com toda essa confusão que existe hoje em Israel e tudo mais, mas são os judeus lá, junto com os muçulmanos, mas o único país que tinha uma predominância cristã era o Líbano, que era uma região pertencente ao Império Otomano. Né? Por isso que os árabes que mais vieram para cá eram libaneses. São libaneses. Que eram católicos. São católicos. Católicos do Melquita. Inclusive é importante isso, né, Henrique, para a gente entender por que existiu o Clube Líbano, por que existe a Igreja do Líbano. Né? Foram essas famílias que vieram de lá e que criaram essas... Uma característica dos libaneses quando chegaram aqui é que eles sempre foram muito unidos, né? Um povo que se unia muito, dava muito apoio aos que chegavam aqui. E uma das razões para eles criaram o Clube do Líbano, né? Exatamente para
ser uma congregação, Tá. né? Foi famoso até a década de 70, 80 Isso. em Fortaleza, como um clube grande de alta carnaval, sociedade. tinha, Né? A Igreja do Líbano, que ainda hoje funciona, muito, né? muito famosa. Eles são cristãos da Melquitas, Melquita, né? São Melquitas, que é uma ala do catolicismo. uma área né? do catolicismo, né? Isso. Só não tem ligação direta com o Papa, mas Isso. são cristãos católicos. Né? Isso. Então, aqui não, mas em São Paulo, as senhoras, em forma de agradecimento à recepção que o Brasil deu aos libaneses, criaram o Hospital Sírio-Libanês, Perfeito. que é chamada Sociedade das Senhoras Libanesas, é o nome oficial do hospital. Então, eles tiveram participação, eles não vieram, né, simplesmente para explorar, muito pelo contrário, eles vieram para criar uma nova comunidade aqui e uma identidade, né, aqui no Ceará, e eles são realmente muito unidos. Se você pegar assim, a família Ronce, que é outra família que não citei aqui, família Boltala, família Gereissati, família Otoche, eles entre si têm uma série de casamentos familiares, né? Se você perguntar, a origem de tudo vai lá do Demitri Dib, que foi o primeiro que chegou aqui, que basicamente é quem criou essa família libanesa. Famílias. É uma família libanesa. Na verdade, não são libaneses que estão aqui. É uma família diferente dos portugueses, são portugueses de diversas localidades. Né? Os libaneses eles têm quase que uma descendência muito ligadas uns aos outros. Né? Interessante, Henrique. Os sírio-libaneses e os judeus, eles se dedicaram muito ao comércio, né? Ao comércio. E por isso se desenvolveram e depois algumas dessas famílias passaram também a se destacar na indústria, né? Exatamente. E no turismo. Muitos dos hotéis de Fortaleza são dessas famílias, que você acabou de dizer. Mas uma coisa interessante que eu achei também no teu livro é que no final do século XIX, início do século XX, migraram para o Brasil japoneses, principalmente ali para São Paulo e para o Paraná. E eles foram se dedicar à agricultura, né? Depois, alguns se dedicaram também a outras atividades econômicas, mas eles, sobretudo, foram para essa atividade. E aqui no Ceará, nós não temos muita tradição, não há muitas famílias japonesas, mas eles também vieram, pelo menos uma família veio para o Ceará. Eu queria que você falasse dessa família, que também é muito conhecida. Né? Exato. A razão de eu ter colocado a família Fujita, né, exatamente porque a identificação praticamente com um ramo familiar só, por ter sido uma coisa muito inusitada na história do Ceará. Né? Exitosa e muito... que hoje ainda estão aí mostrando o cartão postal do Ceará, que é o Jardim Japonês. Isso. Mas os Fujitas, eles trabalham hoje na área de construção civil, mas o primeiro Fujita, né, que chegou aqui, ele... Só um detalhe, né? Os Fujita, os japoneses, foram para São Paulo e foram para o Amazonas também, por causa da borracha, né? A indústria da borracha que funcionava. E alguns poucos, na verdade, nós temos pouquíssimos japoneses aqui, a família Fujita é a que tem uma representação econômica maior. Por quê? Porque eles criaram uma nova atividade econômica que não existia no Ceará, que é a floricultura. A primeira floricultura do estado do Ceará, tu imagina o Ceará ser ter uma especialidade econômica como hoje. Nós hoje exportamos flores para a Holanda, né? Perfeito. Então nós hoje temos uma grande produção e exportação de flores, mas o seu Fujita, ele instalou ali no comecinho da Bezerra de Menezes, naquela área. No Otávio Bonfim, né? No Otávio Bonfim, um jardim, né? E desse jardim floresceu uma atividade econômica que deu para os japoneses uma grande representatividade. Olha, uma família basicamente chega aqui e tem uma representatividade muito grande de ser conhecida, né? Em diversas áreas. Em diversas áreas. Basicamente hoje mais na área de engenharia, né? E a Fujisan, né? Da Fujisan, né? Também, são médicos. Exatamente, são grandes médicos, grandes pessoas da área médica também. Então é uma família que veio, né? E veio sozinho, veio com muita sem falar português, sem conhecer ninguém. Fui amparado por um empresário, por um fazendeiro aqui de Maranguape, na época dizia Maranguape como se fosse, era longe, né? Eu já bem aqui. Naquela época era. E ele foi ser um jardineiro e cuidar das hortaliças, né? Da propriedade. E aí desenvolveu e passou a ser
para fazer o comércio exatamente de hortifruti granjeiros, que é o primeiro também comércio hortifruti granjeiro aqui do Ceará. É muito interessante isso. Agora, Henrique, a família Fujita, como a família Ludgren e como a família De Francesco, né? Família De Francesco italiana, Ludgren, Casas Pernambucanas, De Francesco, Casa Veneza, e a floricultura do Fujita, né? Do patriarca que chegou aqui em Fortaleza, eles sofreram muito na Segunda Guerra Mundial. Sofreram. Né? Porque havia muitas manifestações, houve até depredações de equipamentos, de comércio dessas famílias, porque eles eram japoneses, alemães e italianos, e a gente estava numa guerra, o Brasil inclusive, ao lado dos aliados contra esses países estrangeiros. E eles acabaram sendo vítimas, né? Aqui naquele período, na década de 40, né, do século XX. Como uma migração, vamos dizer assim, italiana e japonesa aqui foi mais restrita, né? Pequena, né? Não teve um impacto muito grande do que teve o dos judeus. Sim. Né? Os judeus não podiam se mostrar como judeus. Mas, na verdade, eles sofreram muito, foi em São Paulo, né? No Paraná, porque esse processo migratório do Brasil ele acontece também no final do século XIX. Aliás, começa, né, um grande apoio do governo brasileiro, porque nós estávamos saindo da escravidão e nós precisávamos de mão de obra especializada. Perfeito. Ao mesmo tempo, a Europa sofria crises econômicas muito grandes. De guerras, né? De guerras e de depressão, que era uma coisa que não se tinha antigamente. E eles chegaram aqui na esperança de serem agricultores, né? Os japoneses principalmente, né? Aí vieram holandeses, alemães, vieram poloneses, ucranianos, né? Então vieram uma quantidade muito grande, basicamente para São Paulo. E tem uma curiosidade, né? Por que vieram europeus? O Brasil queria, com o fim da escravatura, clarear a nossa raça. Olha para você ver, né? Ou seja, por que você estava saindo da negritude, da escravidão, da miscigenação que eles produziam, para tentar clarear como se nós tínhamos uma percepção, nós, os cientistas, na época, né? A percepção de que a classe branca, a raça branca era uma raça superior. Perfeito. Né? Tanto que o escravo não era considerado cidadão, né? Era considerado uma peça, como qualquer animal, né? De carga nas fazendas. Então vieram muitos, principalmente para São Paulo. E os italianos, basicamente, né? E japoneses sofreram bastante em São Paulo. Durante a guerra sofreram perseguições, né? O Palestra Itália, que é o nosso Palmeiras, né? Ele teve que depois mudar de nome porque foi depredado. Exatamente. Né? Foi depredado. Ou seja, no final do século XIX, quando ali a escravidão já estava no seu final, né? Vamos lembrar que 1888 foi o ano que acabou por decreto da nossa princesa Isabel, 13 de maio de 1888, exatamente. Mas já a partir dos anos 60, 70 do século XIX, já se sabia que era uma questão de tempo a escravidão acabar, então ali o Império resolveu investir exatamente. Na importação de estrangeiros europeus e que a Primeira República também continuou com a mesma política, né? É tanto que praticamente essa imigração, essa vinda de europeus e de outras nacionalidades, vai mais ou menos até 1930, né? Vai ali até o Getúlio Vargas, né? Que começa a dificultar mais a vinda de imigrantes, ou pelo menos de não estimular mais a vida de imigrantes. Mas, Henrique, você também no livro trata de duas famílias portuguesas, né? Os portugueses foram os que mais imigraram para o Brasil, né? Mas você destacou duas famílias que eu acho muito importantes, porque elas têm uma força muito grande na economia cearense. Queria que você falasse dessas duas famílias portuguesas. Não podíamos deixar de falar do M. Dias Branco, né? Isso. Doutor Manuel Dias Branco, que chegou aqui ao Brasil também. Né? A família Dias Branco estava saindo de Portugal e o objetivo era ir para os Estados Unidos, não era vir para o Brasil. E o doutor Manuel tinha alguém conhecido ali da família no Iguatu. E aí, rapaz, vem para cá, para o Brasil, vem para cá. E ele findou vindo para o Ceará. Tá. O Manuel Dias Branco, Manuel, que é o pai do Ivens Dias Branco. Exatamente. Tá. E aqui chegando, já foi ser corretor de imóvel, com essas coisas todas, e depois criaram uma padariazinha com um sócio em
em Iguatu, que depois se transformou veio para Fortaleza. Tá. Né? Criou uma fábrica, uma padaria Fortaleza, Tá. né? Que depois foi transformada numa fábrica de biscoitos, ali na Monsenhor Tabosa, onde hoje é o Hotel Praia né? Centro, Praia né? Centro, né? Ali foi a fábrica Fortaleza. Durante muito tempo. E hoje, né, é um império, uma das maiores fábricas da América Latina de biscoitos, bolachas, de alimentação como um todo. Né? Então, é um grande imigrante que veio aqui e ajudou e contribuiu com a transformação da economia cearense. Um outro é a família do Everardo. Do Everardo, né? Everardo que chegou... Teles de Menezes. Teles de Menezes. O pai dele chegou aqui trazendo um barrilzinho... barril não, como é um tonel. Para fazer a cachaça. O preparo da cachaça, né? E criou o grande império, que foi a nossa Ipioca, né? Que é uma empresa. Hoje é porque pertence a um grupo inglês, né? Um grupo inglês, é um grupo de Ageu, né? É. Mas a parte econômica deles ainda funciona. Sim. Eles têm área de pesquisa na área de meio ambiente, na área de melhoramentos científicos. Água mineral. Água mineral, né? Então, eles também representam, são as duas famílias que eu retrato, porque eu sempre falo de uma forma geral dos imigrantes, e tratei de algumas famílias, não podia tratar todas. A gente que escreve livro sabe que a gente não pode sair do foco ou não pode também... Não pode abranger tudo. Tem que ter um fim, a gente tem que ter, e dentro do objetivo, tem que ter prioridade, né? Foram duas famílias extremamente importantes. E tem um fato também aí, que eu retrato no livro, que nós vivíamos até comecinho dos anos 2000, a gente dizia sempre, se tem uma padaria, tem um português. Né? Então, nós vivemos grandes padarias já como subjacente. No Brasil, de uma maneira geral. De uma forma geral, né? Então, nós temos aqui a Padaria Ideal, que ainda hoje é uma remanescente portuguesa, né? Acho que é a única remanescente desse tempo. Nós temos duas, uma ali perto da praia, aqui na Heráclito Graça, né? Mas nós temos a Padaria Lisbonense, Padaria Modelo, né? Padaria... E várias padarias. Então, os portugueses, Nebran, né? Fábrica Nebran de biscoitos e bolachas, de macarrão, que foi depois absorvida. Família Pelágio, que depois foi absorvida pelo Emílias Branco, foi absorvendo com o tempo, né? Isso, basicamente, a sobrevivente hoje é a Padaria Ideal. E temos um símbolo que eu coloquei no livro aí, chamada da Casa do Português. A Casa do Português, ela era do português Tavares, mas era uma coisa exótica, porque era uma casa que quem passa ali pela Avenida João Pessoa. A gente chama João Pessoa, né? Hoje está muito degradada, apesar de ser tombada, né? Mas ela ali representou uma coisa maravilhosa. Marco, né? E morava um casal na casa, um casal na casa de uma arquitetura diferente. Então ela está aí retratada como um fato, vamos dizer assim, folclórico, né? Dos portugueses. Ou seja, Henrique, então a gente pode dizer que a economia cearense teve um grande reforço dos imigrantes que eram comerciantes, né? Pequenos comerciantes, mascates, como se colocou no início, que foram aumentando seus negócios, foram crescendo. Hoje atuam no comércio, atuam no turismo, nos serviços e atuam também na indústria. Na indústria, né? Então, você acha que os imigrantes tiveram um papel decisivo no crescimento econômico do Ceará? É essa tese que você trabalha no seu livro? Com certeza. Sem eles, né? Veja que também eles transformaram a cidade de Fortaleza, por Silva Paulé, né, que era português, o Adolfo Webster, que depois criaram esse plano diretor de Fortaleza, né? Essa estrutura que Fortaleza tem hoje, desse traçado quadrilátero, né? Que é uma novidade que eles traziam da Europa, como fabricação da cidade. Você se retrata no seu livro também, né, que Fortaleza era uma cidade que basicamente vivia do centro da cidade e para o lado oeste, Jacarecanga, e para aquela... Exatamente. A área leste não existia. Né? Aí, voltando depois de Adolfo Webster, você criou uma urbanização de Fortaleza, e aí vieram, né, Praça Portugal, Náutico e o Náutico Clube Cearense. E a cidade foi se mudando vindo para o leste. O Riacho Pajeú dividia a cidade. Era o limite, né? Era nada o limite. Acontecia ao leste, né? Exatamente. Do Riacho Pajeú. Exatamente. Era tudo ou no centro da cidade
ou ali no oeste, ali onde é a Jacarecanga, né? E voltando eles tinham sítios, né? Fazendas aqui. Para quem se lembra daquele boteco ali na praia de Iracema, né? Aquilo ali era a casa de praia da família Gereissati. Tá. Eles iam... Hoje estão construindo um grande prédio lá. Grande prédio, pois é, exatamente. Então, ou seja, a cidade não existia, né, do lado leste. E o comércio também chegou no ponto de vamos dizer assim, esgotamento do centro da cidade. A forma como o mundo moderno vinha enfrentando como é que era o comércio, saindo do centro da cidade, o surgimento de alguns shoppings, e aí o próprio Tasso Gereissati teve um insight muito grande, foi de trazer o primeiro shopping para Fortaleza, que é o Center 1, né? E ele conta aí no livro que foi contra a família toda, foi contra ele trazer o Center 1. Porque aquele é um absurdo, porque o Fortaleza gostava era da rua. A rua significava o centro da cidade. E a rua e muita gente ainda diz hoje, vou para a rua é para o centro da cidade, onde ainda desenvolve, né? O comércio hoje, a gente o maior movimento e arrecadação de CMS de Fortaleza está no centro da cidade. O Henrique, então a gente pode dizer que esses imigrantes, os seus descendentes, foram muito ousados, eles tinham assim, a coragem, a ousadia, né? Você pensar que 1974 a família Gereissati ter criado o Center 1, não existia shopping center na cidade. Não existia. Foi o primeiro shopping center, 1974. Hoje nós temos inúmeros shoppings. Hoje a cidade é policêntrica, né? Fortaleza tem vários centros. Exatamente. Só tem o centro histórico, como acontecia até a década de 70, né? Todo mundo que ia fazer compras ia ao centro da cidade. Então, não deixa de ser uma coragem ou ousadia, né, você fazer uma tentativa dessa, e foi um sucesso, né? E isso gerou, com certeza, vários outros shoppings na nossa cidade. Né? Não tenho dúvida. Se você olhar para os números da economia do Ceará, né, em que o setor serviço representa 75%, 78% aí, boa parte é comércio e turismo. Perfeito. É o nosso chamariz hoje, né, na nossa economia. E claro que os imigrantes, eles trouxeram essa tendência para o Ceará. Claro que nós temos uma boa indústria, né, mas o comércio em si e o setor serviços, basicamente, hotelarias, restaurantes, essa vida que Fortaleza oferece aí como uma atração do Brasil todo de turismo, né, isso se deve boa parte da criação dos hotéis na beira-mar. Também até a década de 40, 50, os hotéis se concentravam no centro da cidade. Porque a cidade se concentrava no centro da cidade. Verdade. Né? E não na praia. E hoje não, nós temos, né, toda uma vida vivendo de Fortaleza, vivendo do turismo. Exatamente. Então, a participação dos imigrantes, criando essa atividade comercial, foi fundamental. É muito importante essa defesa que você faz dos imigrantes, sobretudo no momento que nós estamos vendo no mundo, onde, por exemplo, na Europa, há determinados políticos, determinados partidos que são contrários à imigração, né? O próprio governo americano hoje, o presidente Trump, está fazendo essa campanha contra os latino-americanos, contra os interesses de outros países, e você está demonstrando, né, aqui com pesquisa, a importância dos imigrantes para o desenvolvimento, não só do Ceará, mas do Brasil. No mundo todo foi assim, não é? Não tem dúvida, né? Quem construiu os Estados Unidos foram os imigrantes. Né? Perfeito. A sociedade americana é uma sociedade multicultural. Isso. Né? Com exceção de alguns estados que são mais trazem a tradição da colonização inglesa, mas isso. A maioria, né, do sul... São italianos, são alemães. Você vê que a metade dos Estados Unidos, os estados tudo tem nome mexicano, né? É verdade. San Diego, Califórnia e tudo mais, e Texas. Até porque pertenceram ao México, né? Isso. Pertenceram ao México. Isso. E a Europa toda, né? Boa parte da construção da Europa feita por imigrantes. Né? Agora, claro que hoje há essa dicotomização também religiosa. Né? Basicamente, você não aceita os imigrantes porque os imigrantes, os pobres, não querem. Tanto que o Trump está propondo aí te dar uma cidadania se você chegar com 5 milhões de dólares lá, sei lá, né? Então isso aí, e passamos a comprar a cidadania, a vender a cidadania. Perfeito, né? Perfeito. Há um movimento, você lembrou bem aqui, o que o mundo hoje vive não é um movimento migratório econômico, é um movimento de refugiados
Perfeito. que fogem das guerras, né? Que fogem dos conflitos e vão em busca do melhor do país, que pode oferecer uma melhor liberdade religiosa, liberdade de vida e melhor condição econômica, né? Perfeito. A gente diz o Ceará, o Brasil é um país que tem recebido muitos imigrantes venezuelanos, do Haiti, né? Que são pessoas que estão mais próximas, né? Mas nós temos muitos imigrantes que hoje estão vindo, inclusive chegando da à Fortaleza, região palestina, né? Também, né? Muito venezuelano, chegando, haitiano, sobretudo. Mas hoje as pessoas fugiam das guerras lá e encontravam amparo aqui, que eu digo dos países que receberam imigrantes. Sim. Hoje é o contrário, né? Essa luta econômica, uma xenofobia, xenofobia, essa é a palavra aversão, corretíssima, né? Ao estrangeiro, né? Infelizmente. Muito Ontem bem. eu estava assistindo um debate que sempre está dizendo, nós estamos revivendo um retorno ao século XIX do nacionalismo. Os países estão se fechando, né? Dentro de uma estrutura muito nacionalista. O que é muito perigoso. Espero que o Brasil não entre nessa, né? O perigo, o nacionalismo exacerbado levou a guerras. Ele é xenófobo, exatamente. Mundiais, né? Exatamente. Henrique, prazer enorme, professor Henrique Marinho, escreveu o livro A Saga dos Empresários Imigrantes na Economia Cearense. Eu tive a oportunidade de ler, gostei muito. Espero que você, já soube que você está escrevendo aí sobre a história dos bancos no Ceará, o que com certeza vai gerar muito interesse, porque o Ceará já teve vários bancos, pouca gente pode saber disso, né? Hoje não tem mais banco cearense, mas já tivemos vários, né? É isso mesmo, Henrique? Exatamente. Antes eu gostaria de dizer que o livro se encontra Por favor. na Amazon, né? Que é uma plataforma aí de uma compra muito fácil, né? Isso. E no site da editora também. Tá ótimo. Henrique, prazer enorme estar aqui com você. Eu espero que você continue pesquisando, escrevendo, para o bem da nossa cultura, do bem da nossa história, né? É importante que a gente saiba quem somos nós, de onde viemos, quais as nossas origens, como nos desenvolvemos. E são pesquisas como as suas que nos levam a entender melhor o que é ser cearense, o que é ser brasileiro. Com essas palavras, nós encerramos aqui mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito e na próxima semana nós voltaremos com o assunto que interessa ao Ceará e ao Brasil. Boa semana para vocês.